e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas pode dar um glória em nome de Jesus. Marcha aqui, do jeito por aqui, ó. Aleluia. Quem é um sacrifício aí? Levanta a mão. É pra tu me quebrando. Quem é um sacrifício? Fica segurando. Levanta a mão mais uma vez para mim ver quanto sacrifício é Tu todinho. Eita, glória a Deus. Aleluia. Esses dias eu estava meditando muito no livro do profeta Isaías. E eu lendo ali aquele livro, Aí, ó. Mexe não, ele tá ali em cima. eu disse para mim mesmo. Cheguei em casa depois do culto e eu estava pensando: Senhor, eu sou tão falho, eu não sou digno de subir em um púlpito, no teu altar. Eu não sou digno. Eu não sou digno de pisar dentro dos teus átrios. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você consegue enxergar a sua pequenez. E eu, Senhor, sou tão digno de pisar no teu altar. E eu falando comigo mesmo, meditando, falando com o Senhor, a amada irmã mandou uma mensagem para mim. Disse assim: Evangelista Ismael, você pode vir pregar num culto de mocidade? Meu Deus do céu, está vendo? Isso é o Senhor dizendo que, embora as nossas fraquezas elas consistam na nossa vida, mas o Senhor está dizendo para nós: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Essa palavra está indo de encontrar alguém. Amém? E eu fico muito lisonjeado com o convite. Isso demonstra que essa casa, elas têm uma confiança na gente. E eu sou muito grato de estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Eu queria pedir um pouco mais de retorno aqui na frente, em nome de Jesus Cristo. Se der para colocar aí, eu ficaria muito agradecido. A líder da mocidade passou para mim o tema. Eu sou sempre assim meio desconfiado com os temas. Oh, glória a Deus. Mas quando ela me manda aquele tema, eu disse: Senhor, essa palavra é tremenda. Ela é digna de aceitação. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que toda a escritura ela é divinamente inspirada por Deus e útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos doutrinar, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é porque está no Antigo Testamento que ela caducou. Porque, como disse um certo pregador muito antigo, ele escreveu dizendo assim, que o novo está contido no antigo, e o antigo ele é explicado pelo novo. Então o tema está escrito em Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 13. Glória a Deus.
Quantos acharam? O versículo de número 13 diz o seguinte: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Toda igreja lendo esse versículo junto. No 3. No 3. 1, 2, 3. Oh, glória a Deus. Agora você fica com a Bíblia aberta. Aí você vai voltar lá para o capítulo de número 1. Capítulo de número 1, o versículo de número 14. Tem fogo aí? Ouve um glória? Ouve um glória? Obreiro macho. Oh, glória a Deus! Quantos podem dar um glória para balançar essas estruturas aí, meu irmão? Glória a Deus! O versículo de número 14 diz assim: se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre toda igreja, sobre o altar. Diga altar. 16. Tirará ou tirar-lhe-á o papo com as suas penas e o lançará junto ao altar. Diga altar mais uma vez. Glória a Deus. Para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgarás ou rasgará pelas penas as asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. Diga fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Bata uma salva de palmas para Jesus. Essa é a palavra de Deus. Aleluia. Para que a gente possa entender essa palavra, é muito importante a gente entendermos o contexto, a gente voltar um pouquinho na história. Todos nós, cristãos, sabemos que o povo de Deus, ele se encontrava por 430 anos em cativeiro, na terra do Egito. A Bíblia vai nos revelar que Deus aparece a Moisés e manda que Moisés volte ao Egito para resgatar o seu povo. Povo este que não tinha leis, não tinha regras, não tinha preceitos e nem estatutos. A Bíblia vai dizer em Êxodo que quando os filhos de Israel acampam-se junto ali ao Monte Sinai, a Bíblia nos revela que Deus dá ordem a Moisés para que ele construa um tabernáculo. E
E foi construído esse tabernáculo. Antes mesmo do povo de Deus herdar a terra que emana leite e mel, a Bíblia vai nos dizer que Moisés, ele termina a construção do tabernáculo, uma tenda para a habitação do Senhor. E nós sabemos que esse livro ao qual foi passado o tema é o terceiro livro da Bíblia, o terceiro livro denominado de ali da classe do Pentateuco, que são os 5 livros que Moisés escreve. A Bíblia vai dizer aqui no capítulo de número 1 que Deus chama Moisés da tenda da congregação. A glória de Deus ainda não havia se manifestado para habitar com o seu povo, porque um anjo do Senhor que descia, e através do anjo era falado com Moisés, mas ali foi feito um tabernáculo para a habitação do Senhor. E é interessante nós notarmos que o livro do Levítico foi escrito para os filhos de Israel, para os levitas que estavam sendo chamados, daí dá-se o nome Levítico, porque é para os levitas e levita. Nós temos o pensamento que levita são os músicos. Levitas não são os músicos. Levitas são todos aqueles que fazem parte da família de Levi, da tribo de Levi. É uma tribo esta que fazia parte o sumo sacerdote Arão, irmão de Moisés. Então Moisés ele vai escrever o livro de Levítico, que transliterado para nós dá esse nome Levítico, mas no seu original ele quer dizer: e o Senhor chamou. Diga, o Senhor chamou. Sabe o que isso significa? Que você e eu temos um chamado de Deus. Não, você não entendeu. Deixa eu repetir novamente. Você tem um chamado de Deus. Eu acho que você ainda não entendeu, porque eu não ouvi o nome. Mas segura aí. A Torá foi escrita para os levitas, para tratar de assuntos concernentes à vida do povo de Israel que iria adentrar na terra que manda leite e mel, pastor. Porque aquele povo que outrora não tinha regras, não tinha preceitos, não tinha estatutos, então foi escrito, Deus chama Moisés para dar essas regras, para dizer que ele é santo, para dizer que como devia se portar o povo de Deus dentro daquela terra, porque naquela terra eles iam servir um Deus santíssimo. O livro de Levítico, que ele vai dar mais ênfase é na santidade de Deus. Ele vai dizer: eu serei santificado, no capítulo de número 13, naqueles que se chegarem a mim. Então Deus vai dar regras àquele povo. Deus vai dizer: olha, é dessa maneira que vocês têm que se portar, e é dessa maneira que vocês têm que me servir. Ou seja, não é de qualquer jeito que nós servimos a Deus. Não é de qualquer maneira. Existem regras, existem preceitos para que nós possamos se achegar a Ele.
Então o versículo aqui que nós lemos, no capítulo de número 1, no versículo de número 14, a Bíblia vai dizer que os filhos de Israel, assim como fez os seus antepassados, eles também iriam oferecer sacrifício a Deus. Eles iam oferecer holocausto a Deus. E um desses holocaustos que eles iriam oferecer poderia ser de gado, poderia ser de gado moído, que está na classe dos cabritos, as ovelhas. Mas quando nós chegamos no versículo de número 14, Deus também vai dizer: se a tua oferta for aves, tu a oferecerá 2 rolas ou 2 pombinhos. Essa oferta de pombo, de aves, é algo muito interessante. Porque se nós vamos oferecer em algum lugar. Nós vamos oferecer sobre o altar. E se tem altar, tem que ter fogo. E se tem fogo, tem que ter sacrifício, tem que ter oferta. Logo, o que eu entendo? Eu entendo que se tem um altar, e se o altar não tem fogo, logo esse altar, ele não irá receber sacrifício. Só recebe sacrifício o altar que tem fogo. E é interessante que a Bíblia vai dizer, vai falar de dois tipos de aves. Mas eu quero atentar para as pombinhas. É interessante nós notar por que Deus escolheu esse tipo de ave. Por que Ele não escolheu um gavião? Vamos mais além. Por que Ele não escolheu um pavão? Que é uma ave aparentemente imponente, bonita. Você já viu um pavão quando ele se abre? É lindo. Aquela pintura ali que foi pintada com maior amor, minuciosamente perfeito. Você conseguiria criar um pavão? Não é bonito? Mas interessante é que Deus vai escolher os pombinhos. Aí eu fui para o Antigo Testamento e eu me lembrei que Noé, quando ele passa pelo dilúvio, quando as águas começam a secar, a Bíblia vai dizer que ele solta um, quem sabe, um corvo. Aquele corvo voa e ele volta novamente. A Bíblia vai dizer que agora Noé pega uma pomba e ele solta. A Bíblia diz que ela voa e ela não encontrando repouso. Escuta, meu irmão, essa pomba, ela representa o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que Noé solta, ela não encontrando repouso em que pousar, ela volta novamente. Mas ela, note, capítulo de número 8, capítulo número 6, Gênesis, versículo de número 8 vai dizer que ela volta trazendo uma folha de oliveira. Essa oliveira representa Jesus Cristo, meu irmão, o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer em João, no capítulo de número 2, no versículo de número 22, se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer que João Batista dá testemunho de Jesus Cristo, e ele vai dizer: eu vi o Espírito Santo descendo sobre ele como pomba, e repousou e habitou em Jesus. Sabe o que significa? Que o Espírito Santo
Ele está procurando um jovem nos dias atuais para cruzar. Foi esse animal, foi essa ave que o Espírito Santo tomou forma, uma teofania de Deus, tomando forma de um animal e se fazendo em semelhança de uma pombinha. Esse sacrifício, obreiro Márcio, escute, os ricos geralmente, quando eles iriam sacrificar a Deus, eles sacrificavam um gado caríssimo. Ele sacrificava uma de suas ovelhas, na época caríssima. Mas aos pobres, Deus, vendo-lhe a necessidade, Deus disse: traga 2 pombinhas. Se as suas condições financeiras for pequena, traga 2 rolinhas ou 2 pombinhas. A Bíblia vai dizer que quando Jesus Cristo, Lucas capítulo de número 2, versículo 21, 22, 23, 24, a Bíblia vai relatar que Jesus Cristo, ele foi circuncidado, e passados os dias para a purificação, levaram Jesus Cristo ao templo, e lá João e Maria levaram 2 pombinhas para queimar em oferta a sacrifício. Eu fiquei encucado com essa ave. Eu fui pesquisar. Por que, Senhor? Tinha que ser essa ave. Por que o Senhor não colocou um gavião? Uma águia que enxerga não sei quantos mil metros? Porque esse animal, dentro da sua anatomia, eu aprendi que ela não produz o fel, uma substância que é para digerir o alimento do seu rim. Ela não produz, que nem as aves de rapina. Então ela não tem aquele fel, aquele amargor, aquela amargura. Logo isso significa que para você oferecer sacrifício, porque o sacrifício aqui, meu irmão, não é esse animal. O sacrifício agora sou eu e é você também. Eu ouvi, glória a Deus. Diga assim comigo: o sacrifício sou eu. Hoje o sacrifício não é mais um carneiro, não é mais um bode, não é mais uma ovelha. O sacrifício somos nós. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo de número 12, olha, ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Logo eu entendo com isso que o sacrifício somos nós. E Deus, meu irmão, pela sua divina misericórdia e sabedoria, Deus escolheu essa ave representando eu e você, uma ave que não tem amargura. Você não pode chegar no altar do Senhor, no altar para o holocausto, com fel, com amargura na alma. Foi por isso que Deus escolheu essa ave. Mas a Bíblia vai dizer, ainda no capítulo de número 1, no versículo de número 14, ele vai dizer: se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote, o pastor da igreja, estou falando do sacerdote Arão não, agora é o pastor Elismar no caso. Pastor Elismar, Bispo Mário, Pastor Daniel, os pastores. O que é que eles vão fazer? O sacerdote atrará ao altar. O sacerdote atrará ao altar
altar, o que o sacerdote vai fazer com ela? Com a unha, acompanhe comigo em nome de Jesus Cristo. Olha só o versículo de número 14. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinho. O sacerdote, o 15, o sacerdote atrará ao altar e com a unha lhe destroncará a cabeça. Diga cabeça. Evangelista, o que é que isso tem a ver? O pastor vai arrancar a minha cabeça? Escute. Por que o sacerdote, pastor Elismar, teria que destroncar a cabeça? Por que ele não lançava no altar do holocausto com cabeça e tudo mais? Mas a Bíblia, o Senhor é tão misericordioso e Ele quer nos ensinar hoje, Ele quer te ensinar hoje, que no altar você não é o cabeça. Sabe o que Ele quer ensinar? Que no altar não pode haver duas cabeças. Ele quer nos ensinar que no altar, escute, você não é o cabeça. Sabe quem é o cabeça dentro da igreja? O cabeça dentro da igreja chama-se Jesus de Nazaré. Logo eu aprendo aqui, meu irmão, que a minha vontade, a tua vontade, o nosso intelecto no altar de Deus, na igreja de Deus, ele não vale de nada, porque as nossas vontades, elas não servem no altar de Deus. O que é que Deus está dizendo para ti, jovem? O que é que Deus está dizendo para mim? Ele está dizendo assim: deixa eu fazer na tua vida a minha vontade. Você consegue entender isso? Deixa eu te dizer, deixa eu traduzir para você. Os teus sonhos, eles não valem de nada. Pare com desse negócio de dizer: Senhor, abençoa os meus sonhos, abençoa os meus projetos. Deixa eu te dizer algo. Diga ao contrário, diga assim: Senhor, quais são os teus projetos para a minha vida? Senhor, que eles sejam abençoados. As tuas vontades, meu irmão, elas têm que ser extirpadas no altar. Porque cabeça está falando de intelecto, de pensamento, de condução. Porque a tua cabeça tem que se conduz o corpo. Logo eu entendo que as minhas vontades, os meus projetos, eles têm que ser aniquilados. Eles têm que ser tirados do altar. Porque no altar tem um fogo, sim ou não? E você é o sacrifício. Eu sou um sacrifício. A vontade do evangelista Ismael, ela não serve na igreja de Deus. Deixa eu dizer além. A vontade do homem, ela não serve, missionário, na igreja do Senhor. Tudo que o homem vai fazer dentro da igreja, ministerialmente, eles têm que estar pautados nas santas escrituras. Se não tiver, tem que ser descartado. Não chega como cheiro suave nas narinas de Deus. Deus não vai receber. Deus não quer projeto humano. Deus não tem pacto com o projeto humano. Deus não faz pacto com o projeto humano. O que a Bíblia vai dizer? O que estiver ligado no céu será ligado na terra. Mas só é ligado na terra e ligado no céu aquilo que estiver dentro das escrituras sagradas. Você pode entender isso? Glória a Deus. Então aprenda uma coisa: a tua vontade, a minha vontade,
ela não serve no altar do holocausto. O que eu penso, o sacerdote, viu, pastor? O senhor tem que tirar. Tira esse pensamento, tira esse projeto do altar. Porque não dá certo. O que vai dar certo é o projeto que está em conformidade com a Bíblia. Eu poderia ir até mais além, só nessa parte aqui, mas o tempo não vai permitir, e eu preciso concluir. A Bíblia vai dizer também, ainda no versículo de número 15, acompanhe comigo. É interessante nós notarmos que a cabeça ela não vai no altar, mas ela não pode ser separada do pescoço. Ela não se arranca, porque o corpo permanece na cabeça. Quem é que é o corpo? A igreja. A cabeça é Cristo. A cabeça está no corpo, comandando, mas o corpo não comanda mais, não tem mais vontades. Vamos adiante. E a queimará sobre o altar, e o seu sangue ele o fará correr na parede do altar. 16, acompanhe comigo 16. Tirará o papo com as suas penas e o lançará junto ao altar. É interessante nós notarmos isso aqui também, porque é ensinamento para a igreja. O que o sacerdote ia fazer? Ele ia tirar o papo. O que é o papo? Nós sabemos que as aves, ela tem um papo. O que é o papo? É um local onde fica mantido aquele alimento, não é verdade? Aquele alimento que ainda não foi digerido. E é interessante notarmos uma coisa nas aves. Onde é que as aves se alimentam? Muitas das vezes no chão. E quando elas estão se alimentando ali no chão, muitas das vezes elas vão comer fragmentos de pedras, pequenas pedrinhas que vêm junto com as sementes, e elas vão ficar de papo cheio com o alimento não digerido. A Bíblia vai dizer que o sacerdote ele tinha que tirar aquele papo do sacrifício fora. O que eu aprendo com isso? O que é que nós podemos aprender? O que é que você pode aprender com isso? Eu aprendo, pastor Ismar, que aquilo que me alimentou lá fora de ruim, aquelas migalhas, aquelas pedras que estão no meu, de mal digeridas, elas não servem para o altar. Aquilo que tu se alimentou lá no mundo, lá fora, jovem, não serve como sacrifício. Aquilo que te alimentou hoje lá fora, o mal, muitas vezes, não serve como sacrifício. Tem que ser tirado fora. Tem que ser tirado fora o capim que você comeu, o lixo. Tem que ser tirado fora. Eu não preciso dizer o que é. Talvez você já está entendendo. Quem está entendendo a glória a Deus? Em nome de Jesus Cristo. Mas também é interessante nós notarmos que além do papo, ele ia tirar outra coisa. Vai pelar a ave todinha. Como é que você... Oh, glória a Deus. Como é que eu vou ser sacrificado, bicho? Estou sendo todo pelado. Não serve nada em mim. A Bíblia vai dizer, aqui ainda no 16, que junto com esse papo, teria que ser tirada as suas penas. Ele pegava aquele pombinho e tirava ali todas as penas.
Eu já vi uma ave sem pena, uma galinha sem pena. É feio demais. A pena, o que é que ela significa? Ela embeleza a ave. A pena, ela torna aquela ave bonita. Já viu um passarinho, esse passarinho lindo, maravilhoso? O pavão, que eu até acabei de falar aqui, as penas são bonitas demais. Mas por que que o sacerdote, Deus manda que ele tire as penas? Porque as penas, elas representam vaidade. Tem que até ficou vermelho já, só em falar em vaidade. Eu vou até ser bem rápido aqui, pastor, não ser chato, porque hoje em dia está assim, ó, as pessoas estão sentindo tanta coceira nos ouvidos que a gente tem que escolher muitas vezes palavras. Meu irmão, deixa eu te dizer, jovem, deixa eu te dizer, cristão, porque aqui tem criança, tem velho, tem jovem, tem adulto, tem ancião. A vaidade, ela não serve para o altar. Diga juntamente comigo, a vaidade, ela não serve para o altar do holocausto. Vamos mais adiante, porque o tempo, ele, meu irmão, esse tempo é, oh glória a Deus, ele é abençoado demais, ele não espera. A Bíblia vai dizer que ele deveria ser lançado para o lugar, para o lado oriental, no lugar da cinza. O 17, leia juntamente comigo o 17. Rasga-la pelas asas, porém não a partirá. Em outras traduções, segura aí, em outras traduções vai dizer que a ideia aqui, rasga-la, era para ser rasgada a ave antes de ser lançada no holocausto, no altar. O sacerdote tinha que rasgar para que as suas entranhas elas ficassem expostas, aparecendo. Deixa eu te dizer, isso é ensinamento para a igreja. Quando vamos para o altar de Deus, não adianta esconder quem somos. Sabe por quê? Porque Deus está mandando rasgar ao meio, rasgar para que o que está por dentro seja exposto para fora. Não adianta duas caras, não adianta máscaras no altar do holocausto. Não adianta eu chegar no holocausto, no altar de Deus, e não ser quem realmente eu sou, mostrar para a igreja que eu sou outra pessoa. É por isso que ele manda tirar as penas, manda rasgar, para que mostre as tuas entranhas, a parte que está por dentro. Porque o Senhor, Ele quer te sondar. Antes de tu chegar aqui, no altar do holocausto, para ser sacrificado, você será rasgado. Colocar tudo para fora, colocar a amargura, tirar a vaidade, tirar a tua conduta, ou a maneira que tu se porta, que tu está se vestindo, que tu tá, a maneira que você está andando. Você não está se parecendo com o cristão. Isso é porque Deus precisa que você venha ao altar, e você virá ao altar. Mas para você se chegar, Ele tem regras. Não é de qualquer maneira que Deus aceita. Isso é muito sério, pastor Lismar. Quando nós lemos isso aqui, com os olhos espirituais, nós vamos cavar aqui e achar tesouros escondidos. E nós vamos ver que esse Deus é seríssimo. Em torno dos 27 capítulos do livro de Levítico, o que ele mais diz é: cuidado com a minha santidade.
Volta lá para o versículo de número 16. Perdão, volta para o 15. Vai dizer assim no 15. Olha só. Nós passamos por cima disso daqui, mas é interessante nós notarmos esse pequeno versículo, esse trecho desse versículo do 15. Diz assim, ó: o sacerdote atrará ao altar e com a unha lhe destroncará a cabeça, e se a separar do pescoço, queimará sobre o altar, e o seu sangue, diga sangue, e o seu sangue ele o fará correr na parede do altar. É interessante o que o sangue representa na Bíblia. Quem sabe aí o que representa o sangue? Tu foi acertando cheio, varão. O sangue representa a vida. O sangue representa a essência do teu ser. Sem sangue você não sobrevive. Não dá para viver sem o sangue. Sangue é vida. A Bíblia diz que quando Caim mata Abel, o sangue de Abel, o que era que ele fazia? Ele clamava por justiça. O que eu aprendo aqui? Apenas com esse pequeno versículo, que quando nós vamos para o altar, nós temos que dar o sangue. Quem está disposto aí a dar o sangue aí? Dá glória a Deus. Você tem que dar o sangue na obra. Você tem que dar o teu sangue quando você vier para o altar do holocausto. Você tem que vir com tudo. Você tem que dar a vida, o sangue, o teu ser, a tua essência, aquilo que tu vai fazer, aquilo que o pastor te colocou e cumpriu nas tuas mãos. Você vai ter que dar o sangue para aquela obra. Eu não sei qual é ela, meu irmão. Pode ser músico, pode ser apenas aquele camarada que fecha as portas. Teu sangue é para Deus. É para Deus. Coloca-se de pé em nome de Jesus Cristo. Você que sentiu o desejo de vir aqui na frente, vem aqui na frente. Quem está disposto a seu sacrifício? Venha. Venha hoje. A Bíblia vai dizer que quando o sacerdote ele lançava aquela ave no altar, pastor Ismael, a Bíblia vai dizer que quando ele era queimado, ela subia como um cheiro suave às narinas de Deus. Ela subia como um cheiro suave, representando que o holocausto, a oferta, ela havia sido aceitada por Deus, meu irmão. Quando Deus cheira aquele cheiro suave, isso demonstra que a oferta foi aceita pelo Santo dos Santos, o Senhor Yahvé. Ele aceitou a tua oferta. Ele está representando isso. Mas a Bíblia ainda continua dizendo que depois que era feito
vai nos dizer que o sacerdote vinha, e ele pegava a pá, e ele tirava a cinza, e lançava para o lado oriental. Ele levava para lançar aquela cinza, pastor Ismar, para um lugar limpo, demonstrando, sabe o quê? Para cada um de nós, que o sacrifício de hoje, ele tem que ser refeito novamente amanhã. Uma oferta contínua. O sacrifício de hoje, ele não é o mesmo de amanhã. Tudo que você fez hoje, o seu sacrifício, você terá que fazer tudo novamente amanhã, porque hoje vai sobrar cinza, e amanhã tem que ser refeito tudo de novo. E a Bíblia vai dizer que o sacerdote, ele se despia das suas vestes, ele se vestia com as vestes santas, para que aquele sacrifício seja feito. E ele colocava em ordem a lenha do holocausto. A lenha do holocausto tem que estar em ordem. Lenha do holocausto desordenada não queima. Sacrifício não queima. Deixa eu dizer uma coisa, o fogo, ele está ardendo continuamente no altar e ele não se apagou. Ele não vai se apagar. Sabe o que está faltando no altar? É o sacrifício. Somos nós. Sabe por que eu digo isso com plena convicção e certeza? Porque quem coloca fogo no altar, pastor Ismar, não é sacerdote. Não adianta usar de artifício, de meios, porque quem coloca fogo no altar, a Bíblia vai dizer que quando o tabernáculo foi terminado, Deus, ele sopra e o fogo queima sobre o altar. O fogo está soprando, o fogo está queimando. Tem fogo no altar sim, o altar não está apagado. O que está faltando é o sacrifício. Mas esse fogo, ele precisa se manter aceso. Ele vai se manter aceso. Para se manter aceso, esse trabalho é de cada um de nós. Deus não vai aceitar um fogo diferente. Deus não vai aceitar, pastor Ismar, sacerdote nenhum querer colocar fogo no seu altar. A Bíblia vai dizer no capítulo de número 13 de Levítico que Nadab e Abiú tentaram colocar fogo no altar e eles foram consumidos, eles foram fulminados. Cuidado, não venha com fogo estranho, com adoração estranha diante do altar do holocausto de Deus, porque você será queimado, fulminado, mas não como um cheiro suave, mas como o fogo consumidor. Venha à frente em nome de Jesus Cristo. Eu sei que Deus tocou no teu coração. E se você não vier, eu vou te chamar até aqui, porque Deus está mandando. É você mesmo. Pode vir. É você que Deus está querendo como sacrifício. É você que Deus quer usar. A Bíblia vai dizer que o livro se chama E Deus Chamou. Deus está te chamando. Agora. Moisés morreu e Deus chamou. Eu vou apontar para você. Aquele jovem ali de camisa cinza. Deus está te chamando, varão. Vem aqui na frente em nome de Jesus Cristo.
Escuta a voz do teu Deus. Tenha medo não, meu filho. Aquele jovem aí que está dizendo, pode vir, paga ele, irmão, traga. Traga ele, em nome de Jesus Cristo. Esses três irmãos jovens aqui, ó, camisa preta. Vem aqui na frente, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia manda mensagem para cada um de nós. E o Senhor, Ele tem cada um de nós como pessoas preciosas. O Senhor chega a dizer, pastor, que como uma galinha, ela junta os seus pintinhos, assim Ele quis juntar o seu povo. Sabe qual é a mensagem do Senhor para cada um de vocês? É que o Senhor, Ele deu um livramento a cada um de vocês. Eu não sei nada da vida de vocês. É apenas a mensagem que o Senhor manda eu dizer para vocês. Porque são três jovens. E vocês sabem como é que o mundo está aí fora, não é verdade? O Senhor está dizendo assim, olha, eu quero que vocês venham a mim como sacrifício vivo, santo, para que eu lhes aceite perante a minha face. Fecha os seus olhos em nome de Jesus Cristo. Pastor Elismar, unja esses quatro jovens aqui com óleo. Levanta a tua mão, igreja, para cá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, graças nós te damos ao Senhor. Em tudo, meu Deus, Tu nos ensinou. Meu Senhor, não nos deixou alheio. Meu Deus, a Tua palavra, ela testifica de nós. Oh Senhor, a Tua palavra testificou dizendo a maneira, Senhor, como deveríamos nos chegar a Ti. Senhor, a Bíblia vai dizer, Senhor, que os dois filhos de Arão chegou junto ao Teu altar com fogo estranho, com adoração estranha. Meu Deus, mas Tu queimou, Tu não os aceitou. Oh Pai, Senhor, está aqui Teus servos, Teus filhos, ó Deus. Oh Deus, Tu tem uma obra sobre cada um de nós. Meu Deus, sobre cada um desses jovens, Pai, que são vidas preciosas. Eu sei que o mundo, Senhor, já tentou se tragar, já tentou, meu Pai, sustentar, abrir covas, abrir sepulturas abertas. Oh Deus, mas eu creio, meu Pai, que Tu já fechou a cova, Tu fechou o mundo. Oh Deus, oh Pai, é Ti, Senhor. Sim, meu Deus, eu sou. Eu sou, meu Deus, consome, Pai. Oh Senhor, consome o holocausto. Está no Teu altar, para que o Senhor cheio do óleo. Oh Deus, meu Pai. Oh Senhor, Senhor, minha filha, Senhor, pede a Ti. É por certo, é por certo. Oh Deus, aí a igreja, meu Pai. Aceita-nos, ó Deus, ante ao Teu altar. Vem, ó Deus, ensina-nos. Nós estamos precisando, Senhor, sentir, Senhor, a Tua Shekinah, a Tua unção, o Teu fogo. Oh Deus.
Amém? Palma para Jesus. Glória a Deus. Tem alguém